faz-se necessária uma conversa real sobre o futuro da inteligência artificial e seus impactos. Enquanto podem haver ameaças claras para a sociedade, é provável também que haja oportunidades ainda sequer imaginadas. Por exemplo, 30% dos empregos do mundo podem ser automatizados até meados dos anos 2030, de acordo com um estudo da PwC. E outros cargos podem ser redesenhados para se tornarem ainda mais analíticos e criativos. Nos próximos 5 anos, programas de computador irão interpretar documentos jurídicos, fornecer diagnósticos médicos, nos fazer experimentar interações humano-máquina, sem que a gente sequer perceba, e mudar completamente a forma como lidamos com a geração de dados. Nos próximos 10 anos, eles irão se conectar com hardwares para carros autônomos, funcionar sem escala, performar cirurgias e tomar decisões autônomas de investimento. Em algumas décadas, eles farão praticamente tudo, inclusive descobertas científicas que nos farão expandir o conceito de tudo. Isso sem falar das possibilidades que surgem das fusões e tecnologias, por exemplo, o que acontece quando a inteligência artificial encontra a blockchain. E quando encontra a realidade expandida. Eu sou a Manuela Borges e te convido para entrar nesse 6º episódio comigo. Mas vamos por partes. Para a gente começar a mapear esses impactos dos próximos 5 anos, eu convidei aqui o Davi Dias, que trabalha hoje na Accenture como diretor de Leading Data e Inteligência Artificial. Tem mais de 25 anos de experiência em entrega, gestão e consultoria e é professor e evangelista de inteligência artificial. Muito obrigada, Davi. Opa, prazer estar aqui contigo, Manu. Vamos começar então? Opa, vamos lá. O que podemos dizer que permanece ou melhora a partir do uso da inteligência artificial e o que de fato vai mudar completamente com o avanço dessa tecnologia em 5 anos? Quais vetores de produtos e serviços podemos aperfeiçoar com a inteligência artificial e onde ela pode de fato mudar o negócio nesse prazo de 5 anos que a gente está falando? Tudo bem. Eu acho que é importante a gente só dar um passo atrás e falar um pouco do que vem acontecendo, né? E até entender se nós estamos vivendo um processo de disrupção ou não. A chegada da OpenAI e ChatGPT levanta essa questão, né? É mais um buzzword ou realmente a gente vive um processo de disrupção? E o que vem acontecendo desde 1950 para cá, que foi quando o artigo do Alan Turing, né, que era onde ele começava com o seguinte tema: podem as máquinas pensar? E de lá para cá muita coisa aconteceu. E tem 3 vetores muito fortes aí nessa história, que é o aumento de dados, aumento da capacidade computacional e a melhoria constante dos algoritmos de machine learning. Então esses 3 vetores acabam exatamente aqui em 2023 entregando o que a gente viu que é o ChatGPT. Só que no meio dessa lógica tem um outro vetor, que talvez esse seja o principal vetor de disrupção, que toda essa tecnologia, todo esse aumento de tecnologia e o aumento acelerado dessa capacidade em inteligência artificial hoje reside na mão do cidadão comum. Qualquer um que tem acesso à internet tem acesso ao ChatGPT. Então, que é um modelo um LLM, né, um Large Language Model, de 100 trilhões de parâmetros. Nada imaginável nos últimos 5 anos que a gente ia chegar tão rápido nesse ponto. E aí, esse passo de colocar isso na mão do cidadão comum é que está gerando uma absurda disrupção. Não só a disrupção, como também a gente pode falar numa democratização da inteligência artificial. Não estamos falando que essa tecnologia está disponível só para grandes empresas, não estamos falando que essa tecnologia está disponível só para grandes laboratórios de pesquisa, não estamos falando que essa tecnologia está disponível só para os governos. Ela está disponível para a pequena empresa, para a média empresa, para o cidadão comum. Então, eu acho que esse vetor dessa democratização da inteligência artificial, ou de colocar na mão do cidadão comum, como a internet foi há anos atrás, é que está gerando toda essa disrupção. E essa disrupção vai, como você já bem comentou,
ela vai absolutamente mudar a forma como nós trabalhamos, a forma como nós interagimos, ela vai mudar o padrão de produtividade como um todo do trabalho. O que nós, Accenture, imaginamos é que 40%, 40% dos processos dentro das empresas irão ser afetados e 70% das profissões irão ser afetadas. Só para a gente entender, o knowledge work, o trabalhador do conhecimento hoje, 62% da hora dele, ele passa ou redigindo, ou falando, ou escrevendo algum tipo de conteúdo. Então, essas LLMs afetam exatamente todo esse volume de horas que nós estamos comentando aqui. Então, assim, sim, a gente vai ter um impacto muito grande na medicina, sim, nós vamos ter um impacto muito grande na educação, na forma, inclusive, como se ensina, tá? E como se aprende, né? Vai ser um vetor de mão dupla aqui. Nós vamos ter um impacto muito grande nas cadeias de suprimento. Esse impacto da tecnologia, ele ainda avança ainda mais quando você tem questões de meio ambiente, quando você tem questões de ESG, quando você tem questões econômicas que estão mudando drasticamente no mundo. Então, essas componentes, não só a tecnologia, mas essas outras componentes econômicas e de meio ambiente, elas impactam absolutamente no futuro, nos próximos 5 anos. Eu acho que o Yuval Harari, ele tem uma frase que eu adoro, que é: se alguém te contar como vai ser o mundo no século 21 e você não ficar espantado, essa pessoa não está falando a verdade, entendeu? Porque eu acho que a mudança vem e a mudança está vindo de forma muito rápida e disruptiva. Agora, quando você comenta de impacto, né, acho que é muito comum passar pela nossa cabeça que os impactos são necessariamente negativos, né? Eu acho que a gente tem que prestar atenção, obviamente, devem ter aí diversos efeitos colaterais que não são, no primeiro momento, tão bons, mas eu imagino que a gente tenha também um futuro positivo e como que a gente pode aproveitar essa tecnologia a nosso favor, né? Como que você enxerga isso? Então, eu comecei com inteligência artificial há 8 anos, mais ou menos 8 anos, 9 anos para ser mais exato, e eu participei do time que implementou o IBM Watson no Brasil e na América Latina, né? E durante esses 8 anos eu estou absolutamente, eu fico às vezes até arrepiado, mas estou absolutamente otimista com o que pode ser feito com a inteligência artificial. Eu sou um otimista por definição. Então, eu entendo que é com a inteligência artificial que nós vamos ter a cura do câncer, que nós vamos ter a aceleração e a descoberta de novas drogas para problemas médicos, vis-a-vis o que aconteceu com o desenvolvimento das vacinas. Se utilizou muito de inteligência artificial, reduzindo o ciclo de produção, de testes e produção da vacina durante a pandemia. Já é um efeito muito claro. Eu acho que é com inteligência artificial que nós vamos colonizar Marte, é com inteligência artificial que nós vamos descobrir outras dimensões do ponto de vista, tanto, como a gente já tinha falado, da medicina, das ciências, da educação. Então eu acho que o impacto é absolutamente positivo. Obviamente, todo mundo questiona o impacto no processo de automação, né? E esse processo de automação pode ser um vetor de destruir empregos, né? Aí é que vem um ponto super importante nessa conversa. Ao mesmo tempo que a inteligência artificial aumenta o nível de automação, só para a gente ter uma ideia, em 2018 o nível de automação era de 30% máquina e 70% humano. Nós estamos chegando agora em 2025, nós vamos chegar com 50-50, né? E alguém pode imaginar, se eu aumentei a automação, eu vou reduzir o volume de empregos. Parece ser a lógica mais simples, né? Só que o que vai acontecer é como eu tinha um colega do Gartner que ele falava que ele entendia que a inteligência artificial ela vai te dar uma promoção.
na verdade, você vai para um outro patamar de conhecimento e você vai ter a inteligência artificial como o teu, esse é o termo que a gente está usando hoje, o teu copiloto. É ela que vai te impulsionar a padrões cada vez maiores, é ela que vai te impulsionar para patamares cada vez maiores. Da mesma forma como há 50 anos atrás o homem foi para a Lua, com a inteligência artificial, é essa que está guiando o homem no caminho de Marte, entendeu? Então, assim, são outros patamares. O que era inimaginável há 50, há 10 anos atrás, é absolutamente possível hoje. E dentro dessa lógica, ao mesmo tempo que alguns empregos desaparecem, outros empregos são criados. Uma série de novas profissões, uma série de novos empregos estão sendo criados. E o que o último relatório do World Economic Forum sobre o futuro dos empregos é uma soma de resultado zero. Empregos que vão sendo criados e empregos que vão sendo destruídos ou que vão desaparecendo, ele vai ser zero. Ou seja, a gente não vai ter... nós não vamos findar com postos de trabalho. E até eu acho que nós vamos ter mais postos de trabalho, como é a lógica econômica desde a Revolução Industrial. Mais e mais pessoas estão sendo empregadas e mais tecnologia está sendo empregada. Agora, o que é importante entender dentro dessa lógica é o processo de reskilling. Esse sim é um fator absolutamente importante para a sociedade e para as empresas, né? Porque os skills onde nós investimos nos últimos 5 anos aqui e que são os skills que são necessários hoje para as empresas, eles vão absolutamente mudar aí nos próximos 5 anos. Até porque pela criação desses novos postos de trabalho. Então, em algum momento você vai ter um desequilíbrio entre a oferta de novos empregos e achar gente com aqueles skills para esses novos empregos. Ao mesmo tempo, alguns empregos vão desaparecer e você vai ter gente preparada para os empregos que desapareceram. A solução é, rapidamente, pegar essas pessoas e fazer um reskilling dessas pessoas para os novos empregos. O problema todo, Manu, é o timing, né? A velocidade com que tudo isso que a gente está conversando é muito grande. Então, sim, nós vamos ter um momento de ajuste, nós vamos ter um momento aí onde nós vamos ter um hiato, ao mesmo tempo que nós vamos ter muito emprego sobrando, com pouca gente para assumir esses empregos, nós vamos ter um monte de pessoas com skills e competências para empregos que já não vão mais existir. Perfeito. É interessante essa análise toda e como que a gente pode entender um pouco mais os próximos passos, né, para a gente se adaptar e aproveitar todo esse movimento que está acontecendo, né? Mas eu quero voltar um pouquinho na nossa conversa e pegar um gancho aqui na LLM que você já comentou. A gente vem começando a ver os primeiros desdobramentos dela em produtos e serviços, né? E eu queria que a gente começasse a evoluir em um pouco mais de cenários aqui para tangibilizar um pouco mais o que a gente está observando. O que a gente está fazendo no dia a dia que nem vai perceber em 5 anos usando, por exemplo, a inteligência artificial generativa? Eu acho que tem um ponto que é muito bacana, que talvez já faça parte do nosso dia a dia e a gente ainda não percebe, mas é o advento do humano digital. O humano digital, o que é o humano digital, né? O humano digital são inteligências artificiais que você vai interagir com essas inteligências artificiais, que ela pode ser o teu companheiro de trabalho, o cara que senta ao teu lado, ou o cara com quem você tira alguma dúvida ou faz algum questionamento. Ela pode ser um atendente de uma empresa aérea, ela pode ser um atendente de uma empresa de eletrônicos, como a Lu do Magalu, que já é uma humana digital. A Lu do Magalu, por isso que eu estou falando que a gente já convive. A Lu do Magalu, ela tem mais de 31 milhões de seguidores nas redes sociais. A Lu do Magalu foi a primeira humana digital a aparecer na capa da Vogue, né? Então, assim, e eu me lembro que há 5 anos atrás ela estava num call center e hoje ela é um digital influencer. E é uma humana digital, só para a gente entender, ela é a humana digital mais seguida no mundo. O segundo lugar é a Barbie.
Então, nós vamos ver muito mais de humanos digitais como a Lu. Eu acho que nós vamos conviver nos próximos 5 anos e nós não vamos nem perceber, como já não percebemos, que isso está acontecendo e está acontecendo de uma forma muito, muito rápida e, ao mesmo tempo, sem grandes barreiras de aceitação. Esse é um exemplo aqui que eu posso colocar aqui para você. Ao mesmo tempo, nós vamos ter, sim, um mundo muito mais vigiado. Ele já é um mundo mais vigiado, com toda a questão de computação visual computing, né? Onde as pessoas e as câmeras estão interagindo e, de alguma forma, as pessoas sabem por onde você anda, para onde você foi, porque nós vamos ter um mundo super vigiado aí nesse sentido. O reconhecimento facial hoje, num condomínio médio, você já tem reconhecimento facial. No teu aplicativo do banco, você já tem reconhecimento facial. No aplicativo do governo, você já tem reconhecimento visual. Então, assim, a gente, sem perceber e de forma massiva, estamos falando de milhões e milhões utilizando no dia a dia inteligência artificial, ou como biometria, né? Ou sendo de alguma forma, eu não gosto da palavra vigiado, mas sendo de alguma forma acompanhado, né? Garantindo até mais segurança para o cidadão comum. Perfeito. É aquilo, né? Ela já está entre nós e ela vai entrando em doses homeopáticas, né? Apesar da velocidade, então a gente já convive com ela no dia a dia. E isso, inclusive, me dá o próximo gancho. Você acha que ela chega a ser democrática? Então, ela, a priori, ela está sendo usada de forma massiva, como a gente falou aqui, né? Quando você conversa num call center, quando você faz a tua entrada através de biometria dentro de um aplicativo de banco, coisa que valha. E a questão do democrático hoje, você tem o ChatGPT 4, que é um algoritmo de 100 trilhões de parâmetros, né? Só para a gente entender o que são 100 trilhões de parâmetros. O parâmetro é uma variável interna do modelo e esses parâmetros se combinam para tentar gerar, assim, para dado o input, ele gerar um output. Então estima-se aí que o ChatGPT 4 tenha 100 trilhões de parâmetros. Só para a gente entender, em 2016 existia o Google DeepMind, que ganhou o jogo o jogo Go. Grosseiramente falando, é o jogo de xadrez chinês. Ele é 10 elevado à sétima potência mais difícil do que o jogo de xadrez normal. E esse algoritmo, ele tinha 4,9 milhões de parâmetros. 5 anos depois, a gente tem um algoritmo que tem... e era alguma coisa feita em laboratório, para fazer aquele jogo e ponto. E 5 anos depois, a gente tem 100 trilhões de parâmetros na mão do cidadão comum. Na minha mão, na sua mão, na mão de qualquer um que tenha internet, de graça, né? Então, eu acho, vou voltar a falar, esse é o grande vetor de disrupção. E eu acho que isso é democratização. O volume de startups hoje que estão sendo montadas ao redor do que a gente chama AI generativo é brutal, é enorme. Assim, eu não consigo mais acompanhar, eu não sei mais dizer o número de startups hoje que utilizam AI generativo para criar produtos, serviços, porque, assim, novembro do ano passado, vamos chegar a novembro agora, vamos lá, estamos 10 meses de ChatGPT. A velocidade de criação de startups dentro dessa, em torno dessa tecnologia é assustador. Até onde eu acompanhava, tinham mais de 200 mil startups ao redor dessa tecnologia. Só que o volume, todo dia aparece alguma coisa nova, alguém fazendo alguma coisa nova. Porque a tecnologia está acessível. Esse é o grande ponto. Então, uma pequena empresa, uma média empresa, esses caras vão conseguir contratar. Ao mesmo tempo que eu, cidadão comum, posso também utilizar, entendeu? Então, sim, eu acho que tem
utilização massiva e nós estamos participando dessa utilização massiva. Ao mesmo tempo, nós também podemos ser protagonistas nesse processo. Ou seja, a possibilidade de utilizar ao meu favor, ao favor da minha pequena empresa. Então, eu acho que a gente hoje vive um processo de massificação e democratização da inteligência artificial. Muito interessante. Se a gente começar a extrapolar um pouquinho e traçar alguns cenários. Milhões de dados sendo gerados por milhões de pessoas. São milhões de possíveis contribuidores de dados. Naturalmente, isso já acontece, a gente já captura isso. Isso é algo que extrapola qualquer cloud, qualquer processo P2P de centralização. Como ser sustentável nesse sentido? Aí vem um tema que é o tema da regulamentação. E esse talvez seja um dos temas mais importantes sobre a questão dos dados, né? Dos meus dados, dos seus dados, do compartilhamento dos dados, da utilização desses dados, né? E dentro dessa lógica, agora, em junho desse ano, a União Europeia, que talvez seja, ela sempre está na vanguarda com relação a esse tipo de regulamentação, foi assim com a LGPD, e está sendo assim com a regulamentação de inteligência artificial. E ela acabou de lançar agora em junho a primeira lei, e essa lei agora está num processo de discussão para aprovação final, mas que era sobre regulamentação do uso de inteligência artificial, que passa por regulamentação do uso de dados, que passa por regulamentação do uso da sua imagem, da minha imagem, de quando que pode ser usado, de como que pode ser usado. Então ela dividiu em 3 grandes pontos, onde você tem o primeiro a alta criticidade, média criticidade, baixa criticidade, o impacto da inteligência artificial na minha privacidade, na minha vida, na sua vida. Então, a regulamentação é que vai definir, e não existe ainda uma regulamentação fechada sobre esse ponto. Então, te digo também que subiu em 300% o número agora a Universidade de Stanford, todo ano, ela publica o AI Index. E desse ano subiu em 300% os claims, né, as reclamações com relação à utilização de inteligência artificial indevida. 300%. Então, ao mesmo tempo que a regulamentação está chegando, o número de reclamações e o número de problemas associados à inteligência artificial está crescendo. Então, eu acho que essas duas coisas, elas aparecem, né? A regulamentação vem exatamente para reduzir ou para inibir esse tipo de questão. Contudo, tem um outro vetor aqui nessa conversa, que eu falei de União Europeia, mas é super importante colocar o outro vetor, que é a China. O epicentro da inteligência artificial hoje no mundo se chama China. Em 2030, a gente vai estar vivendo que a cada 10 carros, um carro vai estar sendo driverless car, né? sem motorista. E todo esse desenvolvimento, né? E toda essa velocidade de desenvolvimento, o país hoje que mais investe é a China. Só para a gente entender, se eu somar todos os robôs do mundo, eles são menores do que os robôs instalados na China. O processo de automação lá é brutal. 52% dos americanos falam que confiam em recomendações de inteligência artificial ou se relacionar com inteligência artificial. Na China, esse número é 78% que concordam e que querem utilizar a inteligência artificial. Então, alguns críticos falam que essa nova regulamentação europeia pode inibir o crescimento da inteligência artificial vis-à-vis países como a China, onde a regulamentação é muito mais tranquila para utilização e adoção de inteligência artificial, inclusive de aceitação da própria população, que fala, pode usar meus dados, não tenho problema nenhum em usar meus dados. Então, se você me perguntar, por um lado, eu acho que o caminho é a regulamentação. Por outro lado, e uma recomendação forte, como a gente está fazendo na União Europeia, mas, por outro lado, você vai ver
países que vão ter regulamentações muito mais brandas e que têm uma tendência a desenvolver muito mais tecnologia, muito mais coisas nesse sentido, em detrimento da privacidade das pessoas, né? Muito, muito interessante, né? E isso faz também com que a gente fique imaginando o que mais pode vir e quais são os problemas e entraves sociais que a gente pode acabar observando a partir de agora, né? Eu acho que um dos pontos, uma das áreas que permeia exatamente seu comentário é a educação, né? E a educação vai se transformar nos próximos anos. Absolutamente, talvez seja a área que talvez sofra uma das maiores disrupções, porque ao mesmo tempo, eu já tinha comentado, vai mudar a forma como eu vou ensinar as pessoas, vai mudar os skills que eu quero desenvolver nas pessoas e vai mudar a forma como as pessoas vão aprender. Então, só para a gente ter uma ideia, a Unicef já tem um programa de levar inteligência artificial para o K-12, né? Para o ensino médio. Não estamos falando de universidade, estamos falando do ensino médio. E eles falam que esse é o processo de democratização da inteligência artificial. Então já existe um programa, existe também um programa que se chama CRAFT também, que é de construir ferramentas para os professores utilizarem em práticas para ensinar utilizando inteligência artificial. Então, assim, já existem pela Unicef, pelas grandes universidades do mundo, programas, diferentes programas, como esse que eu te falei do CRAFT, que é como introduzir ou como criar educação em inteligência artificial desde a pré-adolescência, né? Dentro das escolas. Então, eu acho que e é o que a Unicef quer fazer, é uma absoluta revolução, gerando democratização, e não só formando o cara técnico, mas formando o cara que vai saber trabalhar com inteligência artificial, que vai ter o seu colega uma inteligência artificial. Então, desde cedo, já desenvolvendo esse tipo de habilidade social de trabalhar com inteligência artificial. Tá, olha, a cabeça não fica muito boa, não, né? A gente fica imaginando o que pode estar por vir aí, mas até pensando na sua bagagem, eu fiquei com uma curiosidade, né? Porque a gente está com o privilégio de conversar com uma pessoa que já atua com inteligência artificial há muitos anos. Imagino que só de profissão você tem 9, né? Atuando diretamente com isso. Como estudioso e curioso, se bobear mais tempo, né? Nesse meio. Sobre futuros desejáveis. Quais são os desdobramentos dos próximos 5 anos que você deseja ver e os cenários que você não deseja presenciar? Eu acho que a gente falou muito sobre talvez o cenário mais bacana, que é a democratização da inteligência artificial, o uso massivo de inteligência artificial gerando possibilidades ainda não imaginadas. A gente vem trabalhando em vários projetos de inteligência artificial e com AI generativo, esses projetos aceleraram. E aí, quando a gente pensa, então o projeto acabou. Não, agora vai dar para a gente fazer isso que a gente não conseguia fazer até o momento. E é isso que está acontecendo nos projetos. Os projetos estão criando outros limites a serem alcançados, o que para mim está sendo fantástico de ver. A gente tinha um objetivo, o objetivo é rapidamente atingido, a gente já planeja outros objetivos. Por isso que eu falei que os humanos digitais eles vão virar recorrência na nossa vida. E uma das coisas que assusta, sim, é que a gente perca um pouco do controle que a gente tem sobre, de alguma forma, sobre a inteligência artificial. Esse talvez seja o grande questionamento. É exatamente o que a carta que fizeram, Stop LLMs, né? Assim, onde o Von Zak, onde o Musk, onde o Yuval Harari, todos assinaram a carta que era porque a sociedade não está preparada para essa disrupção. E realmente a gente tem um problema aí, de não estar preparado para essa disrupção, porque não tem legislação, porque as pessoas não estão educadas suficientemente, porque a automação vai vir muito rápida e vai gerar aquele ato que eu comentei.
Então a ideia era, para um pouco, vamos tentar organizar para continuar. Só que esse para um pouco é no mundo ocidental. Quando eu falo a China, não tem para um pouco. Então, então os governos ocidentais também não vão parar. Então, mais que nós não estamos como sociedade preparados, sim, nós não estamos. E isso pode gerar um descontrole. Assim como você tem muita coisa feita para o bem, através da inteligência artificial, você tem o deepfake, você tem a utilização de algoritmos cada vez mais poderosos para quebrar a segurança e que podem gerar problemas muito sérios na sociedade. Os hackers, né? Eles podem gerar problemas muito sérios na sociedade. Então, eu não tenho aquele medo, a inteligência artificial vai dominar o mundo, nós vamos ser dominados pelas máquinas, mas eu tenho medo da utilização de forma equivocada ou de forma para o mal da inteligência artificial. Ao mesmo tempo que a gente comentou aqui de vários exemplos para o bem, existem os exemplos para o mal também. E esse é a grande preocupação, e é isso que eu não gostaria de ver nos próximos 5 anos, mas a gente vai estar à mercê desses problemas. Aumento do número de deepfake, aumento do número de transações ilícitas, aumento do número de hackers quebrando seguranças, aumento de problemas de viés, né? Talvez aumento do problema de distinção entre pessoas. Então, sim, a gente vai ter esse tipo de problema e a gente vai ter que saber rapidamente conviver e solucionar esses problemas. Mas essas são as dores, né, que vão vir com todos os benefícios. Né? Davi, muito obrigada, sério. Parece o clichê clássico do fim de qualquer conversa, mas de verdade foi um prazer te ouvir e poder trocar um pouquinho com você. A gente adora falar de futuro, o futuro é algo promissor, onde todo mundo pensa diariamente no que vai acontecer amanhã. Bacana, foi um prazer aqui estar com vocês, super obrigado aí pelo convite. E é sempre bom estar falando sobre esse tema e compartilhando um pouco aqui do que a gente está vivendo no dia a dia. Às vezes a gente acha que todo mundo tem o mesmo volume, o mesmo de informação ou a mesma percepção, e muitas vezes quando a gente conversa, a gente entende que quem está hoje no meio do furacão, entregando o projeto, vivenciando tudo isso, a visão é bem diferente de quem está no mundo normal. E sim, vou voltar para o começo da conversa, a gente está passando por uma grande disrupção. Né? É incrível, é isso. Muito obrigada. Eu te convido a assistir o próximo e último episódio, onde a gente mergulha um pouco mais sobre esse mistério do que será que está por vir aí em inteligência artificial. Muito obrigada. O Futuro Está Aí é um podcast do Cubo Itaú. Eu sou Manuela Borges e apresento, produzo esse podcast e também assino o roteiro ao lado da Catarina Papa, da Agência 11, e apoio da Liege Monteiro, do Itaú BBA. Esse projeto foi criado a partir de entrevistas com os especialistas convidados para cada episódio e pesquisas realizadas pela Alessandra Gardesani, que também cuidou da diagramação e montagem. A seleção do nosso elenco só foi possível com o apoio de Paulo Costa e Andrei Golfeto. Técnica, gravação, sonorização e edição são da Monk.